Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 19. A Palavra de Deus diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? O próprio apóstolo Paulo, que escreve esta carta para Tiago, também escreve uma carta aos Efésios e diz o seguinte, que nós devemos, fala para irai-vos, mas não pequeis. Porque assim como diz Tiago, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E de fato isso é uma verdade. Muitas vezes nós deixamos que situações, as diversidades que ocorrem na nossa vida, as desavenças, que muitas vezes acontecem na nossa vida, faz com que nós fiquemos irados, ficamos assim raivosos, querendo agir com a nossa vontade, com a nossa consciência, com a nossa justiça. E isso não produz a justiça de Deus, porque a vontade que muitas vezes acontece, com as injustiças que acontecem em nossas vidas, é simplesmente derrubar tudo, virar a mesa, como o próprio Senhor Jesus fez quando aqueles judeus estavam vendendo à porta do templo aqueles produtos para serem oferecidos como sacrifício. Então, na verdade, a ira é um sentimento, na verdade, que vem no nosso coração, porém, ela não deve ser permitida se manifestar ao produto dessa ira, porque muitas vezes o produto dessa ira nos fará pecar, nos fará passar do ponto. Por isso, o apóstolo Paulo diz para cada um de nós que nós temos que realmente ser tardios para irar, temos que não permitir com que a ira produza a injustiça, a injustiça, E isso não faça com que nós não pequemos, não erremos contra as pessoas, porque nós muitas vezes não temos controle do que nós fazemos. E por isso, tudo quanto for injustiça, quanto for situações que nos trouxe ofensa, nos machucou muitas vezes, temos que entregar isso tudo diante de Deus. Temos que colocar no altar de Deus e falar: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode cuidar dessa situação. O Senhor pode resolver essa situação. Deus, eu não quero pecar contra Ti, por isso não permita com que essa ira que desperta dentro do meu peito faça eu assumir o antigo eu, a minha carne se afloreça e queira fazer aquilo que ela de fato tem vontade e muitas vezes ela já aprendeu e no passado já fez. Por isso, em nome de Jesus, que possamos ter consciência disso e que possamos viver o Evangelho segundo a sua essência, possamos ser de fato luz nessa terra, sal nesse mundo e que possamos produzir a justiça de Deus nessa terra. Que de nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que realmente em tudo quanto nós fizermos, possamos perguntar: será que Jesus faria isso nessa situação? Que sempre a gente possa ter essa consciência de permitir com que o Espírito Santo de Deus possa guiar os nossos passos e possa nos fazer caminhar o caminho da justiça de Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar o meu coração e o coração dos seus filhos nessa manhã diante de Ti e pedir a Deus que o Senhor nos traga calma, paz, que excede todo entendimento, Senhor, e que não permita, Senhor Jesus, que a ira que muitas vezes se desperta dentro do nosso coração produza, Senhor Jesus, a sua injustiça, produza a justiça do homem ou produza, Senhor Jesus,
o pecado, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a caminhar nessa terra, Pai. Sabemos que se levantam várias situações injustas sobre as nossas vidas, mas mesmo assim, Senhor, nós cremos, Senhor Jesus, naquele que é justo, o justo juiz, que a seu tempo fará todas as coisas de forma reta, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia e não se esqueçam, se inscrevam nesse canal, curtam esse canal, compartilhem dessa mensagem para que possa abençoar muitas outras pessoas em nome de Jesus.